Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Daniela Degrano, especialista em RH de padaria, e hoje eu quero conversar com vocês nenhum assunto de forma específica. Eu quero aqui não só me solidarizar por tudo que está acontecendo, que eu tenho tentado de alguma forma ajudar da mesma forma como eu também estou sendo muito ajudada por profissionais competentes, por colegas aí de profissão, cada um contribuindo com o outro um pouquinho do que está vivendo como experiência. Como eu falei, nesse momento não há quem fale que estava preparado ou que tinha todas as respostas. Então, a minha intenção aqui é me solidarizar com relação a esse assunto da pandemia e que tanto está afetando diretamente não só a questão da saúde de todas as pessoas, preocupação, cuidados, zelos, como nós indivíduos pessoais e também como os profissionais, porque como empresas a gente também precisa zelar pela saúde aí do colaborador da melhor forma possível, se é que eu posso falar assim. Não tem como a gente isolar e blindar todo mundo, nem dentro de casa, você imagina dentro da empresa. Mas aqui fica o meu reforço que desde esse caos que se estabeleceu aqui em São Paulo e no Brasil, eu já vinha com programações de treinamento com relação aos meus colaboradores, a gente tinha até pretensão de presenteá-los com álcool gel individual, igual esse que eu recebi tão carinhosamente do Regis, da RSA Cook, mas enfim, foi tão rápido que veio essa questão de urgência, emergência e pânico que quando eu fui tentar fazer essa compra não mais tinham disponíveis ou acesso aí. Mas como eu falei, mesmo lá dentro da empresa, da nossa padaria, a gente tentou de todas as formas, não só com treinamentos, conscientizações, conversando individualmente, em coletivo, com todos os colaboradores, para que isso se estendesse também para a família deles. Foi aí que, em meio a todos esses cuidados, já disponibilizando álcool, não só o álcool, mas produtos que também desinfetam, né, pessoal? O pessoal ficou tão bitolado ao álcool gel, se esqueceu de desinfetantes, de outros produtos que sim, em questão de superfície, fazem a limpeza efetiva e bactericida aí de alguma forma. Então, a gente veio, né, eu vinha já orientando, fazendo alguns vídeos aí de orientação com vocês para como conduzir com os colaboradores, foi quando a gente foi pego de surpresa com o fechamento dos estabelecimentos, e aí criou-se, como eu falei, o segundo pânico, que não é só o pânico da saúde, foi o pânico da crise econômica. Então, é natural que estejamos todos muito aflitos. Tanto quem é colaborador e os autônomos também, é muito importante falar isso, é uma cadeia, um depende do outro, um vende para o outro, que contribui com o outro, é uma cadeia de suprimentos, né, pessoal? Então, aqui eu estou falando, lógico, com relação aos colaboradores que estão, sim, tensos, o que vai acontecer com o emprego deles. Eu, nesse nicho de padaria, acompanho muita padaria que sim, está 100% regularizada, tem os funcionários todos registrados, mas muitas não têm os funcionários registrados. Então, naturalmente, a dispensa fica aí mais simples, se é essa palavra que eu posso usar para ser feita. Então, eu quero aqui também agradecer a todas as padarias, restaurantes e outros estabelecimentos que me procuraram. Fico muito honrada com a procura, né, por informação, por confiar. Tem uns que falam, não, Dani, se você falar para mim tá certo. Vocês não imaginam a responsabilidade que pesou aqui, no sentido de eu querer ajudá-los e ao mesmo tempo eu também estar buscando ajuda e de alguma forma respostas para também aplicar tudo que estava acontecendo. Então, nesse meio tempo, como eu falei, algumas me procuraram, me confidenciaram aí como estava conduzindo, como conduziu com os colaboradores, mandei para casa, depois eu me viro com rescisão, com isso, com aquilo, e aí veio em meio a todo o pânico, toda a crise dos colaboradores de falar, meu Deus, o que vai ser do meu emprego, também veio das empresas.
A gente nunca teve segurança jurídica, né, pessoal? Venhamos e convenhamos, nem quando tinha a homologação obrigatória em sindicatos, eram feitas as conferências, tudo, e nunca houve ali uma blindagem com relação a algum tipo de problema futuro na justiça. Imagina agora, eu tenho percebido que o pânico, o desespero de algumas empresas, porque do dia para a noite a receita veio caindo aí, eu vinha acompanhando, sempre perguntava, as pessoas que me perguntavam as coisas, eu aproveitava também para saber como estava acontecendo ali na empresa delas. As quedas vieram gradativas, mas muito rápidas. Então, num dia caiu 25%, no outro dia 30%, 50%, e a gente já está aí com algumas empresas, depende muito da localidade, onde é a sua empresa que você fornece ou não, mas eu já ouvi estatísticas e vivencio também algumas numa queda de 80% na receita, no faturamento. Então, de repente, há essa queda, e aí logo o desespero do que fazer para pagar esses salários. Quando a queda é muito brusca, as empresas tiveram um desespero de falar, Dani, eu preciso desligar, o que eu posso para desligar por isso, por aquilo? E aí começou-se um aprofundamento dentro não só da medida provisória que veio aí a 927, e hoje eu estou gravando o vídeo, hoje é 30 de março, desculpa. Não sei, aí a gente está esperando na ansiedade da nova medida provisória, né, do artigo 18, que foi revogado na 927, com relação à suspensão do contrato de trabalho. Mas aí veio uma ânsia de fuçar a CLT, o que dentro da CLT está ali previsto. E eu tentei, pessoal, é lógico, eu também entrei em pânico em alguns dias, quando falaram da suspensão dos ônibus aqui no ABC, o que fazer, como conduzir, porque também alguns colaboradores entendem que tudo é muito novo e que a empresa também não estava preparada para isso, ninguém estava, né, pessoal? Mas tem hoje, já fala, como que eu vou vir amanhã? Já vem aquele, numa forma até grosseira e pouco solidária ali, de também entender, vamos achar uma solução juntos, né? Vamos se unir agora, não é momento de falar, mas meu 1 centavo, mas meu 2 centavos, todo mundo está perdendo. Houve prejuízo para todo mundo e a gente precisa minimizar esse prejuízo que é fato, está aí instalado. Então, como eu falei, quando veio essas situações, houve sim momentos de desespero. Eu passei acho que mais de 2 ou 3 dias em branco, em claro, porque você não consegue dormir. Quando dorme, você tem pesadelo e aí acorda no meio da noite, respira, pensa, fala, meu Deus, o que eu faço? Porque é muita responsabilidade, pessoal, não só na questão da saúde, que todos nós estamos vivendo, como eu falei, como indivíduos, mas também na questão da responsabilidade como empresa, como assegurar para essas pessoas o mínimo de prejuízo e como também não se prejudicar. Se não for nesse momento, por questão econômica, como eu falei, de falta de receita, futuramente, não se comprometer aí já dando a mão à palmatória aí para a Justiça do Trabalho. E aí o que eu pensei? Vamos nos acalmar. Eu fui abençoada, pessoal, por ter muita ajuda aí. Eu preciso citar aqui, reforçar minha gratidão ao Dr. Luiz Rocha, da MRB Advogados. Ele gentilmente me sugeriu para que a gente fizesse lives informativas, e não só, porque eu já estava ali em conversa com muita gente no privado. Como eu fazer, como eu arrumar, como eu me prevenir. E aí eu falei, gente, são conversas tão ricas e que muitas empresas vão precisar, por que não aí colaborar de forma pública? Para que a maioria, não só as empresas se sintam seguras, mas os colaboradores também se sintam seguros, né? Que a gente consiga aí numa rede de solidariedade contribuir com aquilo que a gente pode, pelo menos, e esse foi o meu aceite pelo Dr. Luiz, e logo em paralelo já convidei o Dr. Reinaldo Garcia, um excelente advogado, ele foi meu professor na minha pós de compliance trabalhista, ele é especialista aí também em relação sindical, sócio do Guirão Advogados, aqui em São Caetano. Então, o que depois foi chamado de Liga da Justiça, a gente conseguiu aí se unir, não importa agora quem é o advogado da onde, mas que a gente se una numa tentativa de fornecer ali o mínimo
ou o que a gente tem conseguido de informação segura para que as empresas tomem providências seguras e que diminuam qualquer risco econômico, trabalhista, enfim. Então, eu quero aqui novamente agradecer o Dr. Luiz Rocha, o Dr. Reinaldo Garcia, que estão me ajudando muito, mas muito mesmo, não só como a minha empresa, mas também as outras empresas, eles estão sendo muito solícitos, muito claros, muito objetivos nas lives. Dr. Jorge Abraão também, que sempre esteve aí comigo, ele fica mais nos bastidores, mas sempre muito solícito aí com as suas colocações. A professora Rosângela Santos, ela foi minha professora também num curso que eu fiz de social e cálculo trabalhista relacionado ao departamento pessoal. E eu gosto muito também de tirar uma palavra com ela, uma opinião. Ela tem me ajudado muito a achar algumas alternativas de cálculos, de formas, de decisões a serem tomadas. O pessoal da minha pós, lá da Faculdade Legal, eu vou falar aqui o nome porque é de uma forma muito positiva, que eu tenho um grupo aí também de especialistas, contadores, advogados, que têm ajudado muito também em algumas questões relacionadas também ao e-social, que vai ser pego de surpresa também, pessoal, não tem como. Então, meu muito obrigada para o pessoal do grupo, mas também para a Cati e para a Tati Castro, da CTD Contabilidades. Elas também têm me auxiliado muito aí a pensar, raciocinar, tomar decisões e auxiliar quando eu sou demandada de alguma pergunta, quando eu não sei ali responder à altura, né, de uma competência técnica, elas também têm me ajudado a achar essas alternativas. Então, o meu muito obrigada. E a gente veio com toda essa equipe, pessoal. E aí eu, com a experiência do RH, como conduzir com os funcionários, como falar, como não colocar os pés pelas mãos, porque eu tenho visto que algumas padarias, por desespero, por estarem nesse momento desamparadas, porque estão ali tentando resolver de forma individual com os colaboradores. Como eu falei, não é por má fé, elas não estão tendo alternativas e por desespero, às vezes, agindo sem estar ali embasado em alguma lei ou alguma conduta ou algum documento que vai se resguardar lá na frente. Eu ouvi o Dr. Marlos Melli, que estou acompanhando muito ele, eu já era muito fã do trabalho dele, tem até alguns livros aqui, ó, que são dele, um ele autografou para mim, acompanhei ele pessoalmente numa palestra que ele deu na época da reforma trabalhista. Ele é um juiz federal do trabalho, um dos pais da reforma trabalhista, e eu já acompanho o trabalho dele faz alguns anos e agora eu virei fã de carteirinha, porque ele também, como juiz federal do trabalho, tem feito muitas lives, o pessoal acompanha também nas redes sociais dele, e nas redes sociais da Degrano, eu estou postando as coisas dele, desse juiz, nas minhas redes sociais, para aumentar o máximo aí de conteúdo e informação para todo mundo. Esse juiz federal do trabalho, ele está esclarecendo, sim, algumas coisas que a gente pode conduzir com o colaborador, e como eu falei, que não vá trazer ali algum prejuízo maior. De novo, o prejuízo está estabelecido, mas que não dê nenhum prejuízo maior, seja para o colaborador e seja para a empresa, porque ele muito bem, numa reportagem aí num canal da TV a cabo, ele citou que não adianta agora o governo entrar com um monte de medida e segurar ali de alguma forma os colaboradores, tudo, não gerar uma crise econômica ou talvez um desemprego em massa, para depois lá na frente eles terem problemas jurídicos e afundar a empresa nessa questão. Eu espero sinceramente, pessoal, que as pessoas de má fé ou gananciosas não se aproveitem desse momento para prejudicar as empresas lá na frente. Eu acredito que a gente está numa época de solidariedade, de humanidade. Vai ser um antes-pandemia e um pós-pandemia, que as pessoas aprendam a viver, a trabalhar, a conviver. Eu acredito que as relações todas pessoais de trabalho precisam ser revistas, né? E é essa a minha missão, que as empresas não tomem atitudes precipitadas, que elas pensem 1 ou 2 dias a mais, mas que tomem decisões mais consolidadas, que conversem com seus colaboradores, avaliem aí no rol de possibilidades como conduzir com cada um. É claro, pessoal, que cada um sabe onde dói o calo, né? Cada um tem aí o seu problema, o seu fluxo de caixa maior ou menor,
as empresas que pegaram linha de crédito ou não, seja com banco, sejam essas que estão, banco privado, ou essas que estão sendo liberadas pelo governo através do BNDES ou para pagamento de folha de pagamento, né, para efetivar a folha de pagamento. Mas, como eu falei, são dívidas. Mesmo assim, as empresas estão fazendo dívidas lá na frente. Ninguém vai sair tão ileso aí disso tudo. Mas que tomem decisões mais pautadas. Avaliem, sim, redução de salário pela manutenção do emprego. É preferível agora vocês conversarem com os colaboradores e avaliarem qualquer redução de salário, seja o que está na lei do 503 do CLT, movido por um 501 de força maior, pessoal. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Não é São Paulo e não é Brasil, é mundo, né? É preciso avaliar que isso sim tem uma proporção muito maior e o jurídico precisa entender isso lá na frente. Então, avaliem não fazer a dispensa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas padarias estão fazendo a dispensa desses colaboradores, ao invés de manter esses empregos, estão se desfazendo dos colaboradores sem respaldo nenhum, fazendo acordos que sim, esses não valem, de parcelamento de uma rescisão para pagar só daqui 3, 4 meses, ou então falando tchau e depois você acerta, vai procurar você mesmo lá na justiça, lá na frente. É óbvio, pessoal, também vai dar um colapso judiciário, porque os fóruns estão parados esses dias, vai ter um acúmulo de todo o trabalho desse tempo e depois dessas atitudes impulsivas ou impensadas também vai gerar um acúmulo, que algumas empresas não estão fazendo essas rescisões e estão falando funcionário, entra na justiça para receber. É óbvio, a gente entende que muita empresa não tinha fluxo de caixa, não está tendo entrada de nada e faturamento mínimo, ou um faturamento mínimo, então não conseguem pagar essa rescisão. É compreensível pelo lado da empresa, mas também é compreensível que colaboradores estão aí com uma mão na frente, outra atrás e vão ficar por muitos meses até conseguirem rever ou verificar esses valores. É um momento muito caótico, então avaliem redução de salário previsto, avaliem também algum tipo de férias. Nessa MP, a MP já prevê uma situação que antes a gente chamava de uma licença remunerada, né? A pessoa fica em casa, você paga o salário dela e depois paga 1/3. A MP já prevê isso chamando de férias, férias antecipadas, e que o próprio colaborador e a empresa avalie a forma de cobrança disso lá na frente. Então, você vai dar férias para o seu colaborador, tendo o período aquisitivo completo ou não. O que faltar, vocês depois verificam se a pessoa sair antes do período, vai ser descontada em rescisão ou não. E o 1/3 restante precisa ser pago até dia 20 de dezembro. Então, olha aí, empresas, cuidado também, porque algumas coisas vão se acumular para o final do ano. A gente vai ter receita ou economia girando até lá, né? O FGTS foi postergado, mas tem que ser pago. Eles vão parcelar 3 meses em 6 vezes, ou seja, a partir de julho a gente vai pagar um FGTS meio. A partir de outubro, a gente vai pagar um FGTS meio mais 2 simples acumulados, e mais o 1/3 de férias, e mais as dívidas depois que vão vir pelas linhas de crédito, que tem uma carência aí de 60, 90 dias, mas que vai ser pago depois. Então, tomem cuidado com as decisões para avaliar, sim, todas as decisões tomadas, aí, todos os reflexos das decisões tomadas. Mas eu acho que, diante da situação, o governo está, sim, trazendo algumas possibilidades. Além do que já está na lei, como eu falei, a redução do salário limitado a 25%, as férias, que já está na MP de forma antecipada, não e como vai ser quitado isso, um banco de horas negativo já, antecipação de feriados, o que mais trouxeram? A possibilidade que a gente está guardando, como eu falei, da suspensão do contrato de trabalho, ou seja, a gente não vai demitir, a gente só vai suspender por esse período que a gente não está conseguindo arcar com essa folha de pagamento, que é óbvio, pessoal, é uma das despesas mais altas da empresa e não está tendo receita para isso. Então, vamos avaliar, vamos aguardar, põe o pessoal aí de licença, de férias, põe eles, né? Porque isso de qualquer jeito em rescisão vocês vão ter que pagar, né? As férias ou alguma situação nesse sentido. Então, a gente já está diminuindo um valor de rescisão nesse momento.
E aí, se a situação se prolongar, se a situação se estender, avalie um tipo de suspensão. O governo ainda não posso afirmar aqui, porque o governo não oficializou isso, mas eles estão falando que a suspensão do contrato, o governo vai aí arcar com algumas parcelas de seguro-desemprego, pelo menos esses colaboradores que vão ficar em casa com o contrato suspenso não vão ficar também zerados, eles vão ter aí algum tipo de entrada mínima, sim, pessoal. Os colaboradores precisam se conscientizar, as empresas também não estão tendo receita suficiente para pagar as despesas fixas. Então, um ou outro que fala, mas vai reduzir um centavo do meu salário, pessoal, avalia os autônomos que não estão recebendo nada, ou essas pessoas que estão sendo dispensadas para depois entrar na justiça para receber algum valor lá na frente, vão ficar meses sem receber nada. Então, é o momento da gente se juntar, dar as mãos, se solidarizar e agradecer aos colaboradores que ainda permanecem nas empresas, que sim, o meu emprego, por enquanto, está garantido. Se eu vou ser suspenso e vou sim receber algum seguro-desemprego que não vai ser o meu salário cheio, mas que eu estou recebendo. É o momento da gente rever a nossa gratidão, sabe? A gente agradecer por pelo menos estar com saúde alguns, porque diante de tudo isso a gente não pode se esquecer que o caos primeiro foi o da saúde. Então estamos com saúde, né? Podendo aí recuperar algum tipo de trabalho, algum tipo de situação física, né? E não só o dinheiro ali que está sendo perdido por todos, reforço. Empresas, de novo, avaliem o que já está dentro da CLT, tá? Avaliem as possibilidades, tem alguns sindicatos que já se mobilizaram com bastante antecedência. Antes do dia 20 de março, eu já recebi alguns aditivos de convenção muito coerentes, né? Aumentando aí a redução dos 25% para um pouquinho mais prevendo aí algum tipo de estabilidade posterior para esses colaboradores. Tenho visto até algumas outras cláusulas a mais, alguns sindicatos pedindo coisa em troca com relação a isso. Mas, de novo, é uma cadeia, um não vai sobreviver sem o outro. Então, é preciso agora a gente abrir mão, ceder, repensar. Vocês, empresas, tomem decisões pautadas com segurança jurídica mínima. Vai ser blindada? Não, mas tenham aí um mínimo de segurança jurídica. Reforço o convite, assistam as lives que a gente fez esses dias com os advogados, com a contadora, com a professora trabalhista, avaliem todas as dicas que a gente deu, verifiquem nas minhas redes sociais os compartilhamentos que eu fiz do Dr. Marlos Melli, que é o juiz federal do trabalho, ele traz muita alternativa. Os documentos que vocês precisam aplicar para esses colaboradores, das decisões que vocês estão tomando, precisa estar muito claro todos os embasamentos, os artigos, a boa-fé da empresa. Façam isso com mais de um colaborador ao mesmo tempo, para que testemunhem ali qual é a intenção da empresa, né? E sim, claro, continuem aí acompanhando a gente nas redes sociais, pessoal. É com muita tristeza que eu também parei, travei todos os cursos, treinamentos, palestras que eu ia dar, mas agora eu acho que a Degrano funciona de forma solidária aí com as informações que eu tenho recebido. De novo, fui muito abençoada por todo esse suporte que eu também estou aflita, que eu também passo por situação ali de decidir o que fazer, de como conduzir. Então, nada mais justo do que eu compartilhar com vocês. Sou imensamente grata a todo mundo que está me mandando mensagem. Teve algumas lives que eu me emocionei, que eu chorei, ainda estava bem instável. Foi meu aniversário no dia 20 de março, um dos piores aniversários que eu passei, porque resolvendo, decidindo, sendo abordada aí por um monte de gente. Então eu estava assim, emotiva, e na live fiquei um pouco emocionada, mas que sim, agora um pouco mais calma, porém não tirando a preocupação, né, que existe, que a gente está tentando conduzir da melhor forma possível. Enfim, falei demais, mas fica aqui minha gratidão a todo mundo que está aí, de certa forma, reconhecendo também o meu esforço por contribuir de alguma forma, tá? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal para receber notícias, ativa o sininho.
Deixa os seus comentários, embora está sendo tão gratificante para mim receber as mensagens no privado. Todas que estão relacionadas aí aos advogados, aos professores, estou repassando para eles, então minha gratidão aí, pelo menos pelo reconhecimento de alguns. Um abraço, pessoal, e eu espero voltar aqui depois, quem sabe, com um novo vídeo com boas novas para todos nós. Se cuidem, saúde em primeiro lugar, mas também não deixem de zelar pela questão econômica da empresa e de segurança e jurídica. Fico à disposição, passo também todos os contatos dos profissionais que estão comigo, para quem precisar, e até breve, pessoal. Um abraço.